Está tudo zen? O segundo requisito para fazer um trabalho terapêutico com o tarô é usar um baralho adequado. Os tempos mudaram, a sociedade mudou. O motor e ator principal dessa mudança é a mulher. Se nos velhos tempos a ordem era seja assim o assado, agora é seja você mesmo. Precisamos usar um baralho sintonizado com o novo paradigma. Crowley e Frieda Harris elaboraram em 1944 o tarô de Thoth com a proposta de ser um tarô para a nova era. Atualizaram imagens e significados, especialmente destes 6 arcanos. O primeiro deles é chamado, na maioria dos tarôs, a força, mostrando geralmente uma mulher elegantemente vestida que abre a boca de um leão. A imagem está inspirada no mito bíblico de Sansão, que de cabelos compridos, parecendo uma mulher, abre as fauces do leão, o desgarra e mata. Não está fechando a boca dele, não está cuidando dele, não é o dentista dele, o está matando. A carta está passando a ideia da força de caráter, que no passado era a capacidade de dominar e reprimir o lado animal, particularmente os instintos e as chamadas baixas paixões. A mulher, a mente, está então controlando o animal, dentro daquele pressuposto do antigo pensamento oficial de que o mundo era o ringue onde as forças de Deus lutam contra as do diabo, onde a alma era a casa de Deus e o corpo a do diabo. Tínhamos que mortificar o corpo para purificar a alma. Outros baralhos inspirados na mitologia greco-romana mostram a Hércules estrangulando o leão de Nemeia, passando assim a mesma ideia. Já no século passado, Freud deixou bem claro que a maioria das neuroses procedem da repressão do lado animal. No tarô de Crowley Harris, a mulher tira a roupa e monta o leão, sua força motriz, ilustrando o princípio de integração entre o lado animal e o lado racional. Finalmente, como disse o ditado popular, a união é a que faz a força e não a separação. Quando identificamos, respeitamos e acolhemos o que vem do lado animal, instintos, isto é, as forças que nos mantêm vivos como indivíduo e como espécie, emoções, impulsos vitais e necessidades biológicas, e lhes damos uma expressão adequada com a mente, aumenta nossa autoestima e autoconfiança. Nosso entusiasmo e alegria de viver. Nos sentimos mais sensuais e mais sexys. E aquela criatividade originalmente biológica, direcionada para dar continuidade à espécie, enchendo de moleques o planeta, pode ser direcionada em um amplo leque de possibilidades criativas, como mostram os chifres serpentes que emergem da matriz vermelha que a mulher segura com a mão direita, a mão do conselho. Ainda larga aquele velho modelo de mulher submissa que reprime seu lado animal e talentos para tornar-se dona de sua vida, de seu corpo, de seu tempo, de sua sexualidade e de seu bolso, como corresponde à mulher da era de Aquário. Crowley lhe dá o nome de Lust, que devemos traduzir como luxúria, um título que reduz seus significados a algo apenas sexual. Também Lust significa desejo veemente, que estaria melhor. Eu prefiro chamar de o tesão, como o psiquiatra, criador da somaterapia, anarquista e paulista Roberto Freire, expõe em seu livro Sem Tesão Não Há Solução. Aquele forte impulso procedente do inconsciente que, cheio de criatividade, proporciona intenso prazer. Vejam aqui outros baralhos onde também aconteceu esta atualização. O segundo arcano é o pendurado. Na maioria dos tarós aparece como alguém pendurado por um pé com as mãos amarradas nas costas, ilustrando um castigo medieval, geralmente aplicado aos traidores. Inclusive tem baralhos do século XV em que esta carta tinha o título de O Traidor. Ainda podemos ver uma referência à figura de Judas carregando as bolsas com as 30 moedas. Sendo que seu título no tarô de Marselha é Le Pendu, apesar da imagem mostrar claramente que está pendurado pelo pé, como pendu também significa enforcado, às vezes aparece equivocadamente em alguns tarôs traduzidos para o português como o enforcado. Tradicionalmente ele é interpretado como você está amarrado de pés e mãos a uma determinada situação e nada pode fazer para liberar-se dela. Agora só resta sacrificar-se e renunciar às suas vontades.
O sacrifício foi e continua sendo um tema batido constantemente pelas religiões patriarcais. Este mundo é um vale de lágrimas, estamos aqui para sofrer e sacrificarmos, como nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e se sacrificou para nos salvar. E nunca nos explicaram de que ou de quem nos salvou. Ainda aquela falsa promessa de que quanto mais soframos na terra, mais perto ficaremos de Deus lá no céu, também entrou nos significados da carta como recompensa no futuro a nossa resignação e sacrifício. Este tipo de interpretação é absolutamente antiterapêutica. Como falou Crowley, o objetivo mais importante dos sábios deveria ser libertar a humanidade da insolência do autossacrifício. Esta grotesca manipulação não pode passar pelo umbral da nova era. Não estamos aqui para sacrificarmos. Estamos para tornarmos seres completos, realizados, frutíferos e felizes, desenvolvendo plenamente nossos talentos. Alguns autores mais modernos se inspiram no mito de Odin, que segundo a mitologia escandinava, se atravessou com uma lança e permaneceu 9 dias pendurado de uma árvore pelo pé, e como produto desse sacrifício atingiu o conhecimento das runas. Assim a carta indicaria a abertura para novas percepções a partir de um novo posicionamento, muitas vezes não isento de sofrimento. No tarot de Thoth, se mantém a imagem tradicional. No entanto, a figura central da carta está pendurada da cruz ansata, a cruz da vida egípcia, e unido pela letra hebraica Vav, que significa prego, símbolo de união do espírito com a matéria, a 3 esferas verdes cor de Vênus, símbolo do amor. Finalmente, a única coisa a qual estamos amarrados e não nos podemos soltar, até que a morte nos separe, é de nossa natureza. Somos o que somos e não podemos ser outra coisa. Abacateiro não dá mangas e mangueira não dá abacates. Assim, este arcano ilustra o princípio da entrega à própria natureza. Em outras palavras, a plena autoaceitação, independente das opiniões alheias e até das próprias. Pois desde que nascemos somos bombardeados por um sem fim de crenças, princípios, valores, dogmas, doutrinas e preconceitos. Na medida em que nos aceitamos mais, menos precisamos da aceitação alheia, e podemos ser mais autênticos, pois deixamos de andar na corda bamba para cair nas graças de terceiros. Também sofremos menos se alguém não nos aceita, com o qual vamos dissolvendo nosso ego, essa falsa personalidade que se constrói quando o eu verdadeiro é impedido de se desenvolver. Se eu me aceito plenamente e alguém não me aceita, o problema não é meu, é tudo dele. Ainda se nos aceitamos, podemos polir nossa natureza, assim como o abacateiro pode dar abacates cada vez mais saborosos. E se não nos aceitamos, vamos ficar manipulados pelos aspectos, características e talentos que escondemos. Ainda na medida em que nos entregamos à nossa natureza, será mais fácil entregarmos a vida, ao mundo e a nossos ideais. Finalmente, uma coisa é consequência da outra. Se não nos aceitamos e fazemos algo pelo mundo, na verdade estamos procurando a aceitação do mundo. Não é uma entrega ao mundo, é comércio. A terceira carta é o arcano 14, intitulado na maioria dos tarôs de temperança, que tradicionalmente se interpreta como moderação, tolerância, praticidade, aceitação dos acontecimentos e espírito de conciliação. No tarot de Thoth, ilustra o princípio da integração dos opostos e seu título é a arte, fazendo alusão à arte alquímica, concretamente o princípio coagula ou união, frente ao princípio solve ou separação visto no arcano dos amantes. Aqui se juntam o imperador e a imperatriz, que estavam separados, mesmo que de mãos dadas, criando a vida nos amantes. Num personagem andrógeno que ilustra a integração dos opostos tanto no plano interno como no externo, tanto no plano do ser quanto no plano do fazer. Internamente temos a integração dos princípios masculino e feminino, como vemos na imagem. A imperatriz e o imperador, uma parte da coroa dourada e outra prateada, uma parte do rosto negro e outro branco. Desenvolvendo e integrando as polaridades, não vamos a projetá-las e ficar enganchados em pessoas que expressam acentuadamente aspectos de uma determinada polaridade que nós não desenvolvimos ou negamos. No plano externo, o plano da ação, a figura mistura fogo e água, as polaridades primordiais no caldeirão dourado, enquanto o fogo arde na água no chão.
Esta integração vista a nível profissional significa fazer de nossa diversão nosso trabalho. Quebramos a maldição de Jeová, ganharás o pão com o suor de teu rosto, quando optamos por atividades que têm a ver conosco, atividades para as que temos talentos, pois quando um talento se expressa, vem com dois efeitos colaterais, prazer e energia. E estou falando do prazer que vem de dentro, não o prazer das compensações. Fazendo esta opção, nos cansamos menos. Podemos até integrar, trabalhar e descansar, com o qual envelhecemos mais lentamente. E ainda estando plenamente absorvidos nos que estamos fazendo, ficamos plenamente no presente. Fluímos melhor nos relacionamentos, pois chegamos neles depois de passar o dia desfrutando com nosso trabalho. Vamos aos relacionamentos como doadores de prazer e não como mendigos ou vampiros. E tem mais. Se escolhemos atividades para as que temos talentos, os resultados delas terão qualidade e entrará dinheiro. Então, com o coração, o corpo e o bolso saudáveis, se abre naturalmente à transcendência espiritual, como mostra a seta que ascende em direção ao arco-íris, expressão mais sublime da união do fogo e água. A quarta carta é o arcano 15, tradicionalmente intitulado O Diabo. A imagem tradicional mostra um ser sinistro e grotesco, estranho, antinatural e assustador, com chifres de veado, asas de morcego, garras e peitos de mulher, com elementos de autodestruição, como a espada sem punho de Marsella e a tocha para baixo do White e da Golden Dawn, e a estrela da magia negra também no White e na Golden Dawn. Tal como a igreja medieval vendeu a ideia do diabo, simbolizando tudo o que a moral da época considerava negativo, especialmente o sexo, o corpo e a matéria. Seres humanos ficam acorrentados ao pedestal que simboliza a matéria onde se encontra o diabo. Acostuma ser interpretado como luxúria, paixões indomáveis, egoísmo, avidez, libertinagem, magia negra, sucesso obtido por vias censuráveis. Parece o somatório de todo o negativo que podemos encontrar por aí, com ênfase em aquilo que a religião considera pecado, especialmente a sexualidade, que ficando reprimida, rodeada de tabus, vai para a sombra do inconsciente, desde onde manipula, para depois ser usada pela propaganda em que homens e mulheres seminus nos vendem qualquer coisa. Enquanto isso, Crowley e Harris colocaram um ser da natureza. A capra falconeris, a maior cabra selvagem conhecida, emblema do Paquistão, ilustrando o princípio da criatividade materializado, que no plano humano são os instintos, as forças que nos mantêm vivos como indivíduo e como espécie. O instinto de defesa, o sexual, o de preservação e o instinto gregário. Seus chifres têm forma de espiral, símbolo de geração e regeneração dos seres. Seu terceiro olho está aberto, fazendo referência à transcendência espiritual, resultado de viver a sexualidade de uma forma consciente, amorosa e meditativa, como afirma o tantrismo. Ainda com as uvas do prazer na cabeça, consequência de viver plenamente os instintos. São poucos os tarots, mesmo modernos, que passam uma ideia menos sinistra do arcano 15. A quinta carta é a estrela, tradicionalmente interpretada como a carta da esperança. Tenha esperança, você tem boa estrela. A esperança é a expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer. Geralmente algo vai chegar de fora que vai preencher nossos desejos e resolver nossos problemas. E cuidado, a esperança é diferente da autoconfiança, que é a certeza de ter a capacidade de atingir nossos objetivos. Finalmente, a esperança é uma armadilha que nos deixa esperando que terceiros resolvam nossa vida. No tarot de Thoth, a imagem se parece, mas o significado é diferente. Temos aqui o resgate da percepção a partir da eliminação de crenças. Das crenças obsoletas sinalizadas pelas linhas euclidianas, um tipo de geometria atualmente em desuso, que vão para o mar do não manifestado, isto é, que são eliminadas. As crenças são como cortinas que não permitem ver a realidade. Quanto mais crenças temos, menor é a percepção da realidade, seja interna ou externa. Que clareza de percepção tem o fanático? Já falou o mestre Zen, não procures a verdade, apenas abandona tuas crenças. Tem um ditado espanhol: nada é verdade nem mentira, tudo é de acordo cristal com que olhamos.
e esse cristal são as crenças. No entanto, tem crenças piores e mais piores. Estas últimas, independentemente se são consideradas verdadeiras ou falsas, são aquelas que sustentam decisões que nos levam ao sofrimento e devem ser descartadas. Então, identificar essas crenças mais piores é o primeiro passo para trabalhá-las, eliminá-las e ter uma visão mais clara da realidade e assim sofrer menos. Deixo na descrição o link de um trabalho prático para identificar essas crenças mais piores e eliminá-las, substituindo-as por critérios objetivos e funcionais que dêem base a ações concretas, e assim, através da ação, reprogramar a mente e resgatar a percepção mais objetiva da realidade. Finalmente, a sexta carta é o arcano de número 20, intitulado tradicionalmente como o julgamento, ilustrando dois dogmas de fé. O primeiro é a ressurreição dos mortos. Os anjos chegam tocando seus trompetes e os defuntos saem de seus túmulos para dançar. Até aí tudo bem. Pode ser a oportunidade para uma vida mais feliz. No entanto, o título é o julgamento, aludindo ao juízo final, aquela terrível ameaça manipuladora. Olha aí, quando você morrer, vai pagar por todas as suas safadezas e malfeitorias que você fez, talvez com o resto da eternidade no inferno. Acostuma interpretar-se como problemas ligados ao ato de julgar ou ser julgado, consequências das nossas ações, tanto pagando pelo pecado como recebendo recompensas, a colheita do que a gente plantou. Também como uma nova consciência que torna possível ouvir um chamado para uma existência mais significativa, êxtasis, conexão com a verdadeira vocação, renascimento e etc. Este arcano 20 está depois do Sol, que ilustra a consciência. Então, para que uma nova consciência? No tarot de Thoth, dentro do útero azul de Nuit, o princípio feminino, vemos a Horus, filho de Isis e Osíris, em duas formas. Sentado com cabeça de falcão, na forma ativa e extrovertida, e como criança em sua forma receptiva e introspectiva. Com o título de O Eão, representa as mudanças que acontecem no cosmos quando passamos de um eão a outro, isto é, de uma era para outra. Na visão terapêutica, essa criança é a criança ferida, carente, que não recebeu suficiente amor e apoio e hoje tem uma enorme necessidade de reconhecimento e muito medo de voltar a passar pelas situações nas quais sofreu. Então manipula o adulto, impedindo-o de tomar certas iniciativas ou empurrando-o a fazer aquilo que o adulto já percebeu que não é para fazer. Assim, a carta representa o amadurecimento do indivíduo, quando o adulto dá para sua criança interna o amor, atenção e apoio que faltou no passado. A criança cresce, deixa de manipular e se integra com o adulto. A essa integração e amadurecimento podemos chamar também de renascimento. Bem, estas são as 6 cartas que, estando presas a conceitos ultrapassados e que Crowley e Harris atualizaram radicalmente na sua intenção de criar um tarot para a nova era. No entanto, em maior ou menor grau, todos os arcanos maiores do tarot de Thoth apresentam nuances inovadoras. Para não me estender demais, só citarei 2, o Louco e a Torre. Tradicionalmente, o Louco é interpretado como espontaneidade, despreocupação, impulsividade, inconsciência, passividade, irresponsabilidade, inocência, abandono, incerteza com os compromissos, insegurança e etc. No tarot de Thoth, ilustra o princípio da potencialidade absoluta no início da manifestação. Como mostra a imagem, onde o homem verde da primavera atravessa os 3 anéis de luz, que aludem aos 3 véus cabalísticos que separam o não manifestado da manifestação. No plano humano, representa a criança anterior à programação infantil. Aquela criança hepatípica, isto é, que ainda é espontânea, presente no presente, alegre, total, inocente, perceptiva, imprevisível, capaz de se maravilhar e amorosa quando sente que suas necessidades para sobreviver estão garantidas. Outra é a Torre, que tradicionalmente é interpretada como destruição da estrutura material, problemas de saúde, perda de emprego, separações repentinas e inesperadas, projetos abortados, etc. No tarot de Thoth, continua ilustrando o princípio da destruição, só que da destruição de nossas prisões, de tudo que nos sufoca e limita.
Essas prisões podem ser externas, como trabalhos alienantes ou mal remunerados, relacionamentos que de amorosos não têm mais nada, exigências financeiras, ou internas. Eu tenho que ser assim ou assado para ter aprovação ou atenção dos outros. Dessas prisões internas, a pior é o ego, aquela falsa personalidade que se constrói quando o ser verdadeiro não consigue se desenvolver. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer certas questões e optar por tarots mais adequados se você quer fazer um trabalho realmente terapêutico. Um abraço, namastê.